Polícia em Pernambuco cumpre mandados da Justiça em 7 cidades do estado contra suspeitos de fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. E você vai ver também. Ministério Público Federal em São Paulo cria força-tarefa para atuar em casos originados da delação da Odebrecht. Justiça Federal em Curitiba marca interrogatório do ex-presidente Lula em ação da Lava Jato. Com eleição suplementar marcada para o dia 6 de agosto, candidatos ao governo do Amazonas não podem ser presos a partir de amanhã. E fraudes na lei de cotas raciais lançam alerta para universidades em todo o país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal em São Paulo criou uma força-tarefa para atuar em casos relacionados aos acordos de colaboração premiada da Odebrecht. O objetivo é acelerar as investigações. As delações dos executivos da construtora Odebrecht agora passam a ter uma força-tarefa própria em São Paulo. O pedido para formar um grupo de investigação foi feito pelo Ministério Público Federal no Estado e autorizado pela Procuradoria-Geral da República. A força-tarefa recém-criada vai contar com 4 procuradores. Eles não vão ter dedicação exclusiva à operação, mas a expectativa do grupo é ter uma atuação mais integrada e, assim, agilizar as investigações. O Supremo Tribunal Federal encaminhou centenas de processos para vários tribunais do país. São mais de 200 petições relacionadas às delações da Odebrecht. Deste total, 29 foram destinadas à primeira instância da Justiça Federal de São Paulo. 14 vão ficar sob responsabilidade dessa nova força-tarefa. O grupo vai atuar em casos penais e cíveis, como atividades ilícitas de obras da construtora. Por exemplo, a investigação sobre o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos da construção da linha 2 do metrô de São Paulo. Os processos também envolvem políticos sem foro privilegiado, pessoas delatadas pelos donos da Odebrecht, como o ex-presidente Lula e Fernando Haddad, que teria recebido vantagens indevidas na campanha à Prefeitura de São Paulo. A Justiça Federal marcou a data do interrogatório do ex-presidente Lula. A oitiva será por videoconferência. A Justiça Federal no Paraná marcou para o dia 13 de setembro o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que investiga a compra de um terreno e de um apartamento em São Bernardo do Campo. A oitiva deve ser por videoconferência. De acordo com o Ministério Público, os imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo sobre o triplex no Guarujá. Também por determinação da Justiça Federal no Paraná, a Brasilprev enviou ao juiz Sérgio Moro confirmação do bloqueio de 9 milhões de reais que estavam depositados em 2 planos de previdência privada em nome de Lula. O documento foi anexado a um processo à ação penal que o petista foi condenado na Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra a medida. O Ministério Público Federal em São Paulo vai encaminhar para outras 5 unidades do MPF auditorias do Tribunal de Contas da União que apontam irregularidades em 3 entidades esportivas que recebem recursos das loterias. Entre elas, a falta de transparência de entidades beneficiadas, indícios de que o dinheiro esteja sendo utilizado para pagar servidores públicos e também falta de clareza na comprovação dos gastos. O TCU constatou ainda má aplicação de recursos da União. A Justiça do Distrito Federal liberou o deputado federal Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, a voltar ao trabalho. O parlamentar foi designado para representar o partido dele na comissão representativa, que é formada por senadores e deputados que ficam numa espécie de plantão durante o recesso parlamentar para qualquer emergência congressual. Celso Jacob cumpre pena em regime semiaberto no complexo penitenciário da Papuda. Ele foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto de Brasília no mês de junho, após o Supremo Tribunal Federal confirmar a condenação dele de 7 anos e 2 meses de prisão, além do pagamento de multa. Ele foi considerado culpado pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa indevida de licitação para a construção de uma creche quando era prefeito de Três Rios em 2002, no estado do Rio de Janeiro. Mesmo o tráfico de drogas sendo considerado crime, ainda há alto número de flagrantes de pessoas tentando entrar no Brasil pelas rodovias federais com maconha e cocaína. A pena para o tráfico internacional ou interestadual pode passar de 20 anos de prisão.
Estas imagens se tornaram comuns nas fronteiras do país. É cada vez maior a quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. O tráfico vem aumentando, pelo menos as apreensões vêm aumentando nos últimos anos. Os traficantes cada vez mais tentam aperfeiçoar o transporte dessa droga. Ou aperfeiçoando a logística, ou compartimentos falsos, transporte dissimulado, contratando pessoas para que se faça esse transporte, né? Então é uma rede logística muito grande para esse tipo de tráfico. E o resultado das operações impressiona. Em todo o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 200 toneladas de maconha. Ainda em 2016, foram apreendidas mais de 6 toneladas de cocaína nas rodovias federais. Em geral, a maconha é trazida do Paraguai. A cocaína vem da Bolívia e do Peru, com destino ao Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que representa 50% das apreensões de drogas vindas de outros países. Na última operação realizada ontem em Mato Grosso do Sul, os policiais encontraram este caminhão transportando mais de 11 toneladas de maconha. A droga estava separada de acordo com o destino que ela teria. 2 homens foram presos. Com eles, a polícia também encontrou armas e munição. Em um mapeamento, a polícia descobriu que quando os traficantes conseguem passar pelas barreiras, as drogas são levadas para Goiás, Distrito Federal e Tocantins, e de lá seguem para São Paulo e Rio de Janeiro. Daí são enviadas para outros países. Além do tamanho continental do país, nós temos uma malha viária federal sob a responsabilidade da PRF de 70 mil quilômetros. Hoje nós somos um pouquinho mais de 10 mil policiais na ativa. E isso com perspectivas de aposentadorias nos próximos anos, uma diminuição desse quadro. Então essa é uma dificuldade. Tamanho de malha viária com o tamanho do efetivo. Quem transportar drogas de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343 pode ser condenado a até 15 anos de prisão. Nos casos em que os traficantes são flagrados transportando drogas entre países e até mesmo estados, a pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3. Com a previsão lá no artigo 40, que é uma causa, que são as causas de aumento de pena, onde quando um juiz, uma vez reconhecendo essa causa de aumento de pena, lá na sua sentença ele poderá aumentar a pena de 1 a 2/3. Então ele vai vendo os incisos que estão previstos, como por exemplo a interestadualidade, a transnacionalidade, ele poderá aumentar essa pena nesse patamar aí, nesse percentual. A Polícia Civil de Pernambuco faz uma operação hoje para cumprir mandados da Justiça em 7 cidades do estado contra suspeitos de fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. O repórter Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Entre as cidades onde a operação é realizada estão São Lourenço da Mata, Recife e também Olinda. 170 policiais civis cumprem 46 mandados judiciais, 8 de prisão, 12 de condução coercitiva e 26 de busca e apreensão. Segundo os investigadores, o esquema pode ter causado um prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente 40 milhões de reais. Por isso, a Justiça também determinou que as empresas investigadas nessa operação não atuem junto ao poder público. Contas bancárias dos suspeitos também foram bloqueadas. Érica. Obrigada, Gabriel. O Superior Tribunal de Justiça negou a liberdade a um homem condenado à prisão por pornografia infantil. Ele teria publicado na internet imagens obscenas de crianças. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Armazenar, trocar ou divulgar material pornográfico envolvendo menores de idade é crime. Recentemente, um homem foi preso junto com outras 2 pessoas por veicular imagens e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. A denúncia foi de um escritório de contabilidade que recebeu o material por meio de uma lista automática de e-mails. Os arquivos eram disponibilizados para download em programas de compartilhamento, o que facilitava a divulgação de grande quantidade e o armazenamento do conteúdo impróprio. Após a denúncia, o grupo foi preso e um dos acusados condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Em segunda instância, a defesa do réu conseguiu reduzir a condenação para 3 anos, mas mesmo assim recorreu ao STJ para substituição da prisão por outras medidas restritivas. O caso foi analisado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que negou o pedido por considerar que o tribunal de segunda instância fixou o regime inicial semiaberto por causa da quantidade de arquivos contendo pornografia infantil. O caso voltará a ser julgado pela 6ª turma do STJ. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Fraudes na lei de cotas raciais lançam alerta para universidades em todo o país. Voltamos em instantes.
Universidades de todo o país vêm, desde 2012, se adequando à lei que determinou a separação de cotas raciais para ingresso nas instituições. Mas as dificuldades existem. Como definir com objetividade a raça de alguns candidatos? O governo recebe cerca de 450 denúncias de fraudes por semestre. As cotas para o ingresso de negros, indígenas, pardos e pessoas com deficiência nas universidades federais e escolas técnicas foram criadas para compensar um histórico de injustiças e exclusão. Mas, desde que a Lei 12.711 foi sancionada há 5 anos, instituições de ensino de todo o Brasil enfrentam dificuldades na aplicação da política étnico-racial. Definir a cor do candidato, por exemplo, nem sempre é fácil devido à falta de objetividade do critério nos editais. Em função disto, algumas universidades implementaram métodos de comprovação presencial para avaliar cada candidato que se autodeclara negro, pardo ou indígena. Mesmo assim, é crescente o número de irregularidades de pessoas que tentam entrar na universidade forjando uma autodeclaração de raça. Segundo dados da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, cerca de 450 fraudes são denunciadas a cada semestre. Apesar de ser considerada uma política afirmativa, há corrente de especialistas que inclui sociólogos e antropólogos que alertam para que esse benefício não seja mais uma forma de exclusão e, por isso, defende a necessidade urgente de se estabelecer normas seguras de definição de raça. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Francion Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde aos telespectadores do Jornal da Justiça. Quais são as regras previstas na lei de cotas, né? E como é feita a distribuição? A lei de cotas é a Lei 12.711 de 2012. Ela veio estabelecer critérios reservando vagas para que alguns segmentos da sociedade, os menos favorecidos, pessoas com baixa renda, né, de cotas raciais, pretos, pardos e indígenas, têm o direito a metade das vagas nas instituições de ensino superiores federais, bem como nas instituições de ensino federais, né, sem ser as de ensino superior, que fazem cursos técnicos, né, mantidos e organizados pela União. E como é feita a comprovação da raça declarada ali ou da cor, né? Como se dá essa comprovação? Pois é, 50% das cotas são definidas, são estabelecidas para estudantes de baixa renda. A baixa renda é comprovada através dos documentos, contra-cheque, enfim, documentos que comprovem a situação financeira. Já as cotas destinadas ao critério racial, pretos, pardos e indígenas, é feita uma entrevista, né? Primeiro é a autodeclaração e depois é uma entrevista para avaliar se aquilo que foi declarado realmente acontece, né? Se essa pessoa realmente é negra, se ela realmente é indígena, se ela realmente comprova num aspecto físico aquilo que ela colocou, né, no documento de entrevista lá do respectivo cargo. Quem obteve a certificação do ensino médio por meio do Enem pode entrar nessa reserva de vagas? Pode sim. A lei já se aplica a todas as instituições de ensino superior que estão filiadas ao sistema de seleção unificada do SISU. Então, todos aqueles candidatos, né, que submetem ao Enem e aí foram aprovados, obtiveram uma nota, podem sim ingressar nas universidades pelo sistema de cotas. Lembrando que metade das cotas são para aqueles estudantes que ganham até um salário mínimo e meio e a outra metade para quem ganha um pouco mais. Mas dentro dessas cotas, nós temos a divisão feita por critério racial e aí é estabelecido por população no âmbito dos respectivos estados. Nós temos estados que têm uma predominância de negros, de indígenas. Justamente então, isso que eu queria perguntar, como é que é feita essa separação? Porque pretos, pardos e indígenas, como é que se dá essa distribuição entre essas raças? É feito um levantamento através da pesquisa censo. E aí, dentro de cada região ou dentro de cada unidade federativa é estabelecida uma quantidade. Por exemplo, dentro do Distrito Federal, nós temos uma incidência de 37% de negros. E aí, as vagas são estabelecidas nas universidades federais que se encontram no território do Distrito Federal de acordo com a população de negros. Proporcional. Exatamente. E aí acaba sendo um critério, digamos assim, um pouco mais justo. Nós temos uma incidência de indígenas muito grande em regiões norte, na região norte do país, né, Amazonas, também no Mato Grosso. Então, lá, o estabelecimento para cotas para indígenas é um pouco maior do que nas demais regiões. Vai criar um critério, digamos assim, um pouco mais justo. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Com uma eleição suplementar marcada para o dia 6 de agosto, candidatos ao governo do Amazonas não podem ser presos a partir de amanhã. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Francion Santos, que hoje conversa conosco a respeito das cotas raciais. Doutor, como é formada a banca que avalia a autodeclaração do candidato a uma cota? Quando a lei foi promulgada, não havia a previsão de uma entrevista. Então, havia-se um espaço para grandes fraudes. No âmbito dos respectivos entes federativos, cada um deles passou a regulamentar a situação das entrevistas. Então, digamos, não temos um critério estabelecido em lei, ficou algo mais pormenorizado no âmbito dos respectivos entes federativos. No âmbito das unidades, nas universidades federais, é formada uma banca por professores universitários que vão avaliar alguns critérios. Os critérios são basicamente aspectos que nós chamamos de aspectos fenotípicos, né? A aparência física, a cor da pele, a textura do cabelo, para ver se a pessoa, a priori, se alinha e se adequa a traços característicos das respectivas raças. E isso avalia isso? Ou tem também uma entrevista? A entrevista é importante, porque a pessoa pode ser descendente de negros e não ter características, né? A avaliação, a priori, é física. E aí, digamos assim, nós temos até uma situação que pode gerar uma certa injustiça. A pessoa ser descendente de pessoas de cor, digamos, mais escura ou até mesmo indígenas, mas tem um aspecto fenotípico um pouco distinto, mais voltado para uma pessoa de cor branca. E ela fala, não, mas eu sou branco, mas meus pais são negros, não seria algo, digamos, injusto? Então, isso acaba, muitas vezes, por privilegiar uma situação muito física e não tanto étnica, né? Então, eu entendo que seria aí uma falha. Mas, a priori, o que se tem como critério avaliativo são os aspectos realmente fenotípicos. E essa decisão da banca, ela é soberana ou pode ser questionada? Não, pode ser questionada, tanto em âmbito administrativo como em âmbito judicial. De repente, se a pessoa... Eu já vi casos em que advogados ingressaram com ações questionando justamente essa situação por traços genéticos, né, se assemelharem a brancos, levando inclusive exames de laboratório para comprovar que a pessoa pertence àquela determinada raça. E aí sim poder inserir, né, estar inserindo, fazendo sua matrícula nas respectivas universidades federais. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação por hoje. Eu conversei com o advogado Francion Santos, que conversou com a gente a respeito das cotas raciais e da lei de cotas. Obrigada. Obrigado, Érica. Até uma próxima. O Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a alteração de regime de jornada de empregados de uma metalúrgica na Bahia. A norma prevê a mudança de turnos ininterruptos de revezamento para turnos fixos. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia havia invalidado a alteração de turnos por entender que ela não poderia ter sido feita somente pela empresa, e sim por meio de negociação coletiva. A ação contra a mudança foi movida pelo sindicato da categoria dos metalúrgicos de Candeias, na Bahia. De acordo com o sindicato, essa alteração para turnos fixos traria prejuízo aos empregados, que teriam que trabalhar por mais tempo. Já a metalúrgica alegou em recurso à primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho que essa alteração contratual está dentro dos limites do poder do empregador e teria, na verdade, grande benefício aos empregados, uma vez que eles passariam a ter um horário fixo de serviço. O relator na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do TST, afirmando que o regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento é prejudicial ao empregado, já que compromete a saúde física e mental do trabalhador. O ministro ainda esclareceu que a substituição desse regime para turnos fixos está dentro do poder diretivo do empregador, por essa alteração ser mais benéfica. Possível sim, porque na verdade... Primeiro, o sindicato, a categoria não podia ficar refém da vontade do sindicato. E segundo, que essa alteração é muito mais benéfica ao relógio biológico do trabalhador.
Por unanimidade, os ministros aceitaram o recurso da metalúrgica, considerando que a alteração dos regimes está dentro do poder diretivo do empregador, uma vez que é mais benéfica para o empregado. A partir de amanhã, os candidatos ao governo do Amazonas não podem ser presos, a não ser em caso de flagrante. A regra está prevista na legislação eleitoral e vale até 48 horas após a votação do dia 6 de agosto. A medida é para garantir o equilíbrio da disputa eleitoral, prevenindo que prisões sejam usadas como manobra para prejudicar candidatos pelo constrangimento político ou afastamento de campanha. Mesmo em caso de prisão em flagrante, o candidato deve ser levado imediatamente a um juiz para que o magistrado avalie a legalidade do ato no mesmo momento. A norma sobre a prisão de candidatos depois da votação será aplicada também no segundo turno e volta a valer no dia 13 de agosto. Nesse período, a polícia não deve cumprir mandados de prisão preventiva e temporária para evitar anulações nos processos criminais. A nova eleição, no dia 6 de agosto, para a escolha de governador e vice do Amazonas, vai ocorrer porque, em maio, o Tribunal Superior Eleitoral cassou a chapa do governador José Melo e do vice dele, José Henrique, por compra de votos na eleição de 2014. O município de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, conta agora com uma nova vara civil. Em Torres, a novidade é uma vara criminal. As instalações ocorreram durante uma visita do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao interior do estado. O município de Gravataí, na região metropolitana da capital, foi a primeira parada da comitiva. No foro, ocorreu a instalação da 4ª vara civil. A diretora ressaltou que a criação de mais uma unidade cartorária vai ajudar a dividir o trabalho já existente e assegurar que os processos tramitem num tempo razoável, o que é garantido pela Constituição. Na comarca, existem cerca de 84 mil processos em tramitação. Existe uma média de 3.200 processos ao mês, né, aqui na comarca. Então, hoje, o que se tem? Havia 3 varas cíveis e vai haver uma divisão e 25%, vai sair diminuindo uma carga de 25% de cada uma das 3 varas cíveis. Obviamente que vai agilizar, vai melhorar ainda mais o atendimento para a nossa população, que precisa de um poder judiciário, obviamente, mais, né, com maior estrutura, com mais varas à disposição. A viagem seguiu para o litoral norte do estado. Reivindicação da comunidade, há algum tempo, a cidade de Terra de Areia teve a sua comarca instalada em cerimônia que ocorreu no prédio do foro do município. Antes condicionada à comarca de Osório, agora a Terra de Areia passará a contar com um juiz titular e vai atender também ao município de Itati. O judiciário estuda ainda que a recém-criada comarca de Terra de Areia possa atender futuramente a população de Três Forquilhas. A instalação da comarca vai levar com que se abra o edital de provimento do cargo de juiz. E provavelmente teremos um juiz com atuação exclusiva nos próximos meses aqui em Terra de Areia. A demanda de processos é muito grande em Terra de Areia e Itati, e tenho a convicção, com a instalação da comarca, nossa comunidade terá um serviço ainda melhor, terá uma agilidade ainda melhor nos processos, e isso engrandece muito o município. A presidência do Tribunal de Justiça instalou a 2ª vara criminal da comarca de Torres, também no litoral norte. A diretora do foro reconheceu o esforço do judiciário em instalar uma nova vara criminal na comarca, que tem tido aumento na média de ingresso de processos dessa matéria. Que se espera que com a instalação dessa nova vara, com a entrada dela em atuação, a sociedade seja melhor atendida no seu pleito. A nossa preocupação não só em instalar, mas deixar todas as condições do bom andamento. O dia de hoje é um dia feliz. O presidente do TJ, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, fez um balanço das instalações. Essas instalações só foram possíveis porque nós logramos êxito no passado na defesa do orçamento do Poder Judiciário, com uma tentativa de cortá-lo em níveis muito altos. Os recursos públicos eles têm que ser bem utilizados. Será que no futuro haverá tantas espécies de plantas quanto hoje? O meio ambiente por inteiro vai mostrar que tem gente que dedica a vida para que isso aconteça. São biólogos que trabalham em jardins botânicos, mantendo coleções raras para que não sejam perdidas. O programa visitou os jardins do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O meio ambiente por inteiro é amanhã, 12h30. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana, até segunda-feira.